Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar na segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos estar aprendendo do capítulo 4 até o 7. E eu vou estar lendo o capítulo 4 do 16 ao 18, que diz assim: o desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos estar orando, pedindo que o Senhor venha iluminar o pastor Edivaldo para que ele possa estar falando através do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Senhor, graças te damos por esse dia, e graças te damos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, majestoso, digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de aprender dela, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e aplicando, ó Deus, nas nossas vidas a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches de Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver, bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches de Tua paz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos
estudar um pouquinho mais hoje sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Tem bastante coisa muito boa, então vamos dar início. Então, capítulo 3 ao 7, o ministério da reconciliação, um tesouro, né? Tesouro que é Jesus dado para vasos de barro, somos nós. Né? Como que a gente aprende, a gente apreende, a gente pode entender, né, essa parte tão poderosa, né, tão gostosa de estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, essa segunda parte. Então vamos lá, sem mais delongas, sem demoras, vamos estudar então. A gente tem a divisão aí dos capítulos 1 a 3, que oferece consolo da parte de Deus, o perdão, a nova aliança, que é a capacitação, então, para que tenhamos, então, o ministério da reconciliação, né? Essa que vamos estudar hoje, né? Depois, nós dar as práticas para uma nova vida transformada, transformadora, e depois o amor ao Evangelho e a certeza da graça, que é eficiente, única e basta para nós, né? Então, vamos lá, capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, a ideia da transformação é muito interessante, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, né? Então, a gente vai entender, né, a nossa transformação, então, vivenciando o consolo, o perdão e a nova aliança dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora viver o ministério da reconciliação, né, levando esse tesouro que está dentro da gente, né? Nós somos uma casca que carregamos um tesouro, a casca se chama vaso, e aí vaso, nós somos os vasos que carregamos algo extremamente importante, esse algo extremamente importante que é consolo, que nos perdoou e que nos colocou na nova aliança, se chama Jesus Cristo, né? O vencedor, o mais que vencedor, o todo-poderoso, o que escreveu a história, o que condescendeu, aquele que desceu para estar conosco e estar agora em nós, para que em triunfo, né, possamos então exalar a fragrância desse tesouro, desse conhecimento, desse bom perfume que é Jesus Cristo. Vamos lá. Toda a vida de Paulo só tinha sentido em Cristo. O consolo vinha de Jesus, assim como o triunfo em todas as áreas da sua vida. Ele era consolado pelo Senhor, foi perdoado pelo Senhor, estava vivendo agora a nova aliança e ensinando a nova aliança. Paulo não precisava de nenhuma outra segurança em sua vida. Nós também não precisamos de nenhum outro alicerce na nossa vida. Paulo não precisava de nenhuma outra segurança no seu trabalho. O seu trabalho era tão somente proclamar que Jesus é tudo. Jesus é onipotente, escreveu história, está conosco, espalhando então verdadeiramente o seu bom perfume, esse conhecimento. Por isso a fala sempre em triunfo, né, exalando a fragrância do conhecimento de Jesus Cristo. Esse é um resumo, né, do ministério de Paulo, é um resumo do ministério dos cristãos, esse é o resumo da vida cristã, né? Em triunfo a gente vai exalando a fragrância do conhecimento, né, mostrando para todos o consolo do Pai, a graça, o perdão e a nova aliança, né, vivendo então o ministério da reconciliação, os reconciliados levando a reconciliação, mostrando a verdade do reino, a verdade do rei, a verdade do Todo-Poderoso, mostrando isso em triunfo. Vencedores. Eu gosto da palavra evangelho na sua raiz, né? Evangelho, né? Evangelho são boas novas de vitória. Jesus venceu, Jesus é o vencedor, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o que escreveu a história, Jesus está conosco. Então, porque tudo isso é uma realidade gigante, a gente vive a fragrância então do seu conhecimento, né, exalando o bom perfume de Jesus. As convicções de Paulo continuam sendo o tema dessa parte da carta, e agora ele conversa com os coríntios sobre a autenticidade de seu ministério entre eles, né? Lembrando que Paulo agora tem que, além de pregar a verdade, Paulo tem que mostrar que ele é da verdade, né? Porque os seus adversários da mentira, que estavam ali dentro da igreja de Corinto, mais da metade da igreja de Corinto agora estava sendo influenciada pelos adversários de Paulo, né, não tinham o seu ministério como autêntico, né? Paulo, que levava o consolo, perdão e pregava a nova aliança da graça, né, agora estava sendo resistido, né, pelos adversários, que também pregavam uma dita verdade, né, sobre o evangelho de Cristo, mas não levando as pessoas a entender o poder, a majestade, o triunfo, né, e não levando as pessoas então também a viver, né, o evangelho como boa fragrância, né, de Cristo Jesus. O assunto começa com a questão das cartas de recomendação comuns naquele contexto, as quais serviam para que uma comunidade recebesse com apreço outros pregadores. Paulo tem que se apresentar, né? Paulo fez isso com os amigos seus.
os quais ele encaminhou, inclusive para Corinto. Recomendações para receber bem a Timóteo, né? Informações quando a ida de Apolo para Corinto. Mas agora alguns pregadores, buscando reconhecimento, usavam essas cartas de recomendação porque queriam uma autopromoção. Aí Paulo tem agora que se reapresentar, tem que informar para eles quem ele é. Sou eu, Paulo, aquele que começou o trabalho aí. Sou eu, Paulo, aquele que já discipulou vocês. Sou eu, Paulo, que há 5 anos atrás, né, tinha uma importância interessante para vocês, que era o apóstolo de vocês, mas que agora fui substituído por apóstolos que trazem novos pensamentos para a igreja. Né? Interessante como que uma igreja em 5 anos, ela deixa de ser uma igreja solidificada no fundamento dos apóstolos e torna-se então uma igreja despreparada no fundamento de muitos outros apóstolos que não tem base, né, o consolo, o perdão e a nova aliança. Né? O consolo de Deus, o perdão do Senhor, a nova aliança do Senhor, o triunfo de Jesus Cristo. Né? Uma igreja pode começar muito bem e de repente por pregadores, né, por deuses deste século, por falsos mensageiros, né, por ladrões da verdade, ela pode fracassar no seu conhecimento. Se fracassar no seu conhecimento, ela também vai fracassar na sua ação, vai fracassar nas suas convicções, vai fracassar na sua fé. Culpa de falsos pregadores, culpa de deuses desses séculos que não ensinam a verdade e por não ensinarem a verdade acabam ensinando a mentira. Mas vamos lá, vamos caminhar. Paulo afirma não precisar deste tipo de recomendação, pois a vida cristã dos coríntios era então a sua própria carta. Né? O que ele já tinha feito ali, o que ele já tinha ensinado ali, já era a sua própria carta. Né? O ministério de Paulo e de seus amigos foi frutífero entre eles. Não foi uma pregação de sabedoria humana para conseguir seguidores para si mesmos. Também não foi uma ação realizada pela capacidade deles de falar ou fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, o que Paulo e seus amigos fizeram em termos de anunciar a nova aliança foi por causa da suficiência que vem de Deus. Olha o texto. Não que por nós mesmos, por mim mesmo, sejamos capazes de pensar, né, de pensar, de arrazoar alguma coisa, como se isso partisse de nós. Pelo contrário, a nossa eficiência, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros, então, de uma nova aliança. Né? Então, Paulo não estava ensinando uma verdade fundamentada naquilo que ele achava que era bom, assim como os novos apóstolos estavam fundamentando coisas naquilo que eles consideravam que era bom e que promovia a eles mesmos, né? Desviando, então, o povo da verdade única da cruz, desviando o povo da verdade única do consolo de Deus, do perdão de Deus e da nova aliança agora estabelecida no Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo então, é ministro dessa verdade. Ele não está fazendo nada por ele mesmo, como se ele tivesse condições de pensar alguma coisa, como se ele tivesse eficiência e suficiência nele mesmo, ou na sua mensagem, ou na sua capacidade de pregar. Não, ele estava pregando Jesus Cristo para que Jesus Cristo trouxesse consolo, perdão e colocasse então a igreja de Corinto na nova aliança, para que eles, fundamentados na graça triunfante, poderosa, única de Jesus, pudessem viver as expectativas e viver o ministério da reconciliação como vaso de barro carregando um grande tesouro. A pregação do Evangelho entre eles foi confirmada pela aplicação do Espírito Santo, que gravou e selou a mensagem nos corações dos coríntios. Por isso, eles não precisavam da recomendação de uma carta escrita com tinta. Paulo faz um paralelo entre o Antigo Testamento e a salvação em Jesus para falar sobre a nova aliança, a qual era a base e estrutura da sua pregação. No Antigo Testamento a lei era escrita em tábuas de pedra. Agora no Novo Testamento a lei está escrita no coração. No Antigo Testamento era baseado na lei, a qual apontava o pecado e, consequentemente, por causa do pecado, a morte. Agora, no Novo Testamento, a aplicação da lei é pelo Espírito Santo, que vivifica o salvo, capacita o salvo a viver agora em obediência, evidenciando o consolo, o perdão da nova aliança e a palavra escrita do Senhor. No Antigo Testamento era a glória que desvanecia. No Novo Testamento é a glória que agora é definitiva e permanente. No Antigo Testamento, o ministério da condenação. Agora, no Novo Testamento, o ministério da reconciliação, o ministério da justiça, o ministério do triunfo, da graça e do poder majestoso de Jesus Cristo. Né? Então, Paulo faz este paralelo, sim. Paulo apresenta o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas ele também apresenta o Novo Testamento, a Nova Aliança, onde triunfantes, poderosos, mais que vencedores, no Senhor Jesus Cristo, a gente caminha o ministério da reconciliação, levando o maior tesouro.
esse tesouro sendo importante primeiro para nós e levando esse grande tesouro, né, para o conhecimento de outras pessoas. Primeiro, a igreja bem conscientizada, bem firmada, uma igreja com adoração, uma igreja com verdade, uma igreja que vive em torno da sã doutrina, uma igreja que tem palavra, uma igreja que ama a justiça, a graça, o poder e a majestade de Jesus, que se reúne na comunhão dos santos, né, para amar, para servir, para honrar, para desenvolver seus dons e talentos em santificação. Essa é uma igreja que ela faz diferença na sociedade, né? Então, Paulo está falando para essa igreja que precisa entender a grandeza do tesouro que ela tem dentro de si, se perceber sim como vaso de barro, mas dentro do ministério de reconciliação, reconciliados reconciliando, porque tem a convicção da graça poderosa do Jesus mais que vencedor, que venceu, que agora em triunfo leva a sua igreja a triunfar aqui também como igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Isso é gostoso de estudar, né? A conclusão de Paulo no capítulo 3: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece mais diante da atual sobreexcelente glória atual, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ele está falando da glória, da graça estabelecida em Jesus. Ele está falando do triunfo, ele está falando do evangelho, ele está falando da vitória de Cristo Jesus, né? Se a gente perde em foco, tira o foco de que Jesus é tudo, se a gente deixa de perceber que a vitória de Jesus é absoluta e completa, a gente começa a se enrolar em crises e angústias até espirituais. E assim dando aos coríntios a certeza de que a vida visivelmente transformada pela nova aliança vale muito mais do que uma carta de recomendação, Paulo aproveita para explicar a profundidade desta reconciliação ensinada por ele, né? Vamos lá. Versículo 11 e 17, Paulo fala da grandeza da esperança fundamentada na nova aliança, na reconciliação feita ali na cruz. Essa base sólida nos dá segurança para enfrentarmos as situações encontradas em nossa caminhada cristã e nos enche de fé e ousadia para proclamar a salvação em Jesus, né? O conceito de salvação para nós precisa ser claro, real, sem véu e sem obstáculos. O que a gente está entendendo, o que a gente está compreendendo é o tamanho da vitória de Jesus, para que essa vitória maravilhosa de Jesus seja a base da nossa realização. O capítulo 1 a 3, ele vai ensinar sobre o consolo de Jesus, sobre o perdão de Jesus, sobre a nova aliança, mas ele não fala de um Jesus mais ou menos vencedor. Ele fala de um Jesus completamente vencedor. E ele fala que se a glória antiga que Moisés experimentou era maravilhosa, imagina essa que é permanente, essa que é definitiva, essa que traz alegria para o coração da gente, enche o nosso coração de amor, de alegria, de paz e de ânimo, né? Enche os nossos pensamentos de pensamentos renovados e refaz as nossas atitudes. Isso que produz cada dia mais fé, mais alegria no coração da gente, mais motivação, mais ânimo para o coração da gente. Domínio próprio, né, e mansidão para o coração da gente. Isso que alimenta o nosso coração com esperança, com disposição, com santificação, com satisfação, com muita conscientização e com muita vontade. Daqui a pouco a gente vai estudar isso, vontade de ir para casa, para experimentar muito mais da presença de Jesus, que já nos dá uma alegria excepcional. Então isso é legal, isso é bem interessante para a gente estudar. No Antigo Testamento o povo via essa glória do Senhor no rosto de Moisés, mas isso era tão passageiro, irmãos. Moisés mostrava ao povo a beleza da presença do Senhor, da sua glória, mas também essa beleza não durava para sempre. Ela desaparecia. Olha o texto. Quando desceu Moisés no monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, desde que resplandecia a pele do seu rosto, temeram chegasse a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, ele colocou um véu sobre o rosto. Isso era
extremamente temporário. Agora, se você pensar que todos nós, assim como Moisés, temos o privilégio de estar com o rosto brilhante, né? Levando a luz de Cristo, vocês são a luz do mundo, né? O sal da terra, o bom perfume de Cristo. Isso não é agora somente para um privilégio de Moisés, isso é um privilégio para aqueles que têm consciência do consolo, do perdão e da nova aliança estabelecida na cruz do Calvário. É para todos os cristãos de todos os tempos conscientizados daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Todos nós temos essa glória do Senhor definitiva, duradoura na vida da gente, para a gente viver, primeiro, para a gente, amado, alegre, paz, animado, com bons pensamentos, boas atitudes, com fé, mansidão e domínio próprio, levando essa luz triunfante para as pessoas que convivem conosco. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Não é mesmo aqueles monte de gente, amontoado de gente dentro da igreja, doido para acabar com as palavras e os pensamentos de Paulo. Paulo está levando a conscientização para a igreja, para que a igreja, então, triunfante no Senhor, continue exalando a fragrância do conhecimento santo em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Jesus é tudo para Paulo. Jesus tem que ser tudo para nós, para que então também, brilhantes, triunfantes, a gente proclame essas verdades. Primeiro, viva essas verdades em nós, para nós, porque isso é uma verdade para mim, é uma verdade para a minha família, é uma verdade que eu levo, né, para onde eu vou, né? O meu rosto tem que estar brilhando mesmo. As nossas atitudes têm que trazer brilho para as nossas, para onde a gente vai, né? Nós somos do Senhor. O Senhor pagou um preço para que a gente triunfante resplandeça então aquilo que é santo. Hoje não há necessidade do véu, nem de esperar que a glória resplandeça, pois em Jesus ela já resplandeceu e ela já é eterna, irmãos. E ela é eficiente e eficaz para transformar primeiro o nosso coração, depois os corações que estão perto da gente. Mas não há frutificação em nossa vida cristã se não entendermos a obra completa de Cristo, trazendo liberdade e apontando para o caminho da intimidade, onde a glória do Senhor está acessível, sem véu, e nunca irá desaparecer. Aleluia, né? É evangelho, né? É vitória, é triunfo. É isso que é o segredo da existência humana. Se a gente deixar por alguns momentos de entender o tetelestai, se a gente deixar de entender o que é evangelho, se a gente não entender a vitória completa, a obra completa de Cristo Jesus, a gente não vive essa graça no dia a dia. A gente vive uma desgraça no dia a dia, mas não vive a graça, porque precisamos entender que a obra completa de Cristo foi efetivada de maneira perfeita, única e absoluta ali na cruz do Calvário. E essa é a crise das igrejas, essa é a crise, no meu ponto de ver, da humanidade. Não entender quem é Jesus Cristo, não entender a sua onipotência, não entender a sua onisciência, não entender que a presença dele conosco nos treina para entender o que ele fez e quem ele é. Quem ele é, o que ele fez, né, e o quanto isso é importante para que os nossos corações, conscientes dessa graça, né, possam brilhar esse evangelho na nossa face, né? Consciência da graça faz o evangelho brilhar na face, nas expressões, né, em onde nós somos plantados, né? Nós vivemos o evangelho, nós vivemos o triunfo do evangelho, nós somos aquele que não temos mais necessidade de véu, né, mas que estamos vivendo, respirando a obra completa de Jesus Cristo, tá bom? Paulo não tinha medo de mostrar o seu rosto, de ser quem ele era, de ter as convicções da sua salvação e do seu apostolado, de mostrar em sua vida, em suas atitudes, a glória de Jesus, que nunca acaba, né? Jesus, João 17, ele fala da glória que ele sempre teve, né? A glória que eu sempre tive, né? Ele sempre teve uma glória. Agora ele vem trazer para nós, né, a definição prática, presente dessa glória. Ele condescende, ele desce e vem mostrar para a gente, olha, tem uma glória, a glória que eu sempre tive, tem uma glória, a glória eterna, né? Eu sou a expressão exata da glória de Deus, né? Eu sou o próprio Deus que vim aqui para mostrar para vocês o que é essa glória. Existe uma necessidade atual dos cristãos efetivamente se mostrarem como cristãos, de falarem como cristãos verdadeiros, de se posicionarem na sociedade como pessoas que foram libertas por Cristo. E isso é extremamente brilhante, isso é triunfante, né? As pessoas vão olhar para a gente e falar assim, qual é a razão da esperança que você tem? Assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é tudo para mim, né? Como diz 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, antes de santificar a Cristo como Senhor, e a palavra Senhor é
poderoso. A palavra Senhor é todo-poderoso. A palavra Senhor traz a ideia da onisciência. O Senhor poderoso é aquele que escreveu a história, aquele que é o único poderoso na história, aquele que escreveu a história, que é o poderoso da história, não tem concorrência. Ele não tem concorrência. A gente precisa entender ele aqui para viver ele aqui e aqui. Mariana. Presbítero Rodrigo colocou: Olha o Rodrigão aí. Moisés vestiu o véu para que as pessoas pudessem estar diante dele por um tempo. Cristo rasgou o véu para que sejamos diante dele eternamente. Muito bem, muito bom. O véu está rasgado, né? A gente pode viver esse Cristo primeiro para a gente mesmo, né? E esse brilho que ele vai resplandecer na gente é para a gente levar esse consolo, esse perdão, essa nova aliança para as pessoas que Deus já colocou do lado da gente, né? Quem são as pessoas que Deus já colocou do seu lado? Começa a anotar. Começa a anotar, faz uma anotação, fala assim, vou prestar atenção nas pessoas que Deus colocou perto de mim. E anota assim, Deus já colocou fulano perto de mim. Deus colocou fulano perto de mim e vive o ministério da nova aliança, o ministério do consolo do perdão do lado dessas pessoas, né? Apresenta Jesus também para essas pessoas, né? Paulo não tinha medo de mostrar seu rosto, de ser quem ele era, né? Mostrar sua vida em suas atitudes, né? Jesus venceu e as pessoas vão enxergar isso, né? Vão se posicionar agora na consciência de que Jesus venceu. O cristão é a habitação do Espírito Santo, irmãos. Neste entrelaçamento existe liberdade. Fomos libertos da morte, do pecado, de tudo que trazia peso à vida com Jesus. Somos chamados a uma vida real, onde há crescimento e envolvimento com Jesus como mestre. Não através de um ritual cristão, mas através do conhecimento da palavra, a qual nos transforma de glória em glória, restaurando então a imagem de Deus perdida no pecado de Adão e Eva, né? Nós somos aqueles que, como o Rodrigo disse, né, vivemos o véu rasgado para glorificar o nome de Jesus aqui na transitoriedade, porque temos uma casa na eternidade. Isso é vida verdadeira que deve ser vivida e ensinada aos outros cristãos, irmãos. Não há outro meio de vida cristã, não há outro caminho para ensinar, a não ser o do crescimento diário e da intimidade aplicada pelo próprio Senhor em nós. Olha só, crescimento diário, intimidade aplicada pelo próprio Jesus em nós. Então, a nova aliança, que é completa e é eficiente, não precisa de complementos, precisa somente ser conscientizada, vivida intensamente com todo o nosso ser. Ela é completa e eficiente, né? Então a gente precisa ter conhecimento dela, né? E para ter conhecimento dela, a gente precisa ler a Bíblia diariamente, né? A gente precisa ter consciência do Evangelho, precisa estar colado no Evangelho, olhando todos os dias e dizendo assim, olha, o que Jesus fez é maravilhoso. Opa, o que Jesus fez é para mim. Primeiro para mim, depois em mim e depois através de mim. Mas primeiro em mim. Depois através de mim. Tem gente preocupada assim, eu quero que Deus faça a obra através de mim. Maravilhoso, só que não é o projeto inicial. A primeira obra é em mim, é conscientização, é crescimento diário, é intimidade. E através disso, isso vai exalar no automático da graça de Deus e a gente vai se tornar então agentes de adoração, consciente e satisfeito, e de proclamação, consciente e satisfeito, indo para casa, para o céu, conscientes e satisfeitos também. E isso é um exercício, né? É uma obra completa e maravilhosa, né? Mas ok, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Por que o vaso tem que ser de barro? Porque a excelência é sempre de Deus, e não nossa, né? Paulo está combatendo os deuses deste século, a linha da igreja, está combatendo os falsos profetas, está combatendo os falsos apóstolos, né? Está combatendo esses pregadores dentro da igreja de Corinto, que era mais da metade, estava contra Paulo por causa destes pregadores, né? Mas a gente é vaso de barro com poder maravilhoso dentro da gente, né? Vaso de barro para que a excelência do poder seja somente dele, a gente seja totalmente dependente, né, daquilo que está dentro de nós, que é a presença do Senhor. A gente é dependente da presença do Senhor. Isso é um projeto diário. Mas vamos lá. Paulo fundamenta a vida e ministério de cada cristão na nova aliança, na ação reconciliadora feita em Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Essa ação, ela não é superficial, não é passageira, ela é cheia de poder para nos manter firmes em crescimento progressivo, em tratamento minucioso no coração, o qual é moldado pela verdade eterna do Evangelho.
Por esses motivos, né, não desfalecemos também, ainda que as situações sejam difíceis, e elas são aparentemente difíceis, não desistiremos do nosso dever, do nosso privilégio de viver o Evangelho também, proclamar o Evangelho com muita facilidade quando ele for vivido, né? Rejeitamos então tudo que corrompa a palavra do Senhor e que traga vergonha à vida cristã. Não desfaleceremos e vamos rejeitar aquilo que traga vergonha à vida cristã, né? João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, que essas coisas vergonhosas estavam relacionadas à forma pela qual os falsos mestres estavam ensinando a palavra do Senhor, adulterando a verdade, acrescentando coisas que não faziam parte do puro evangelho, revelando uma filosofia mundana. Além disso, esses falsos pregadores se gabavam de sua astúcia para manipular o povo com palavras falsas, né? Isso é antigo, mas extremamente verdadeiro, né? Quando o Calvino comenta o texto segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala desse capítulo que traz algumas considerações interessantes, ele fala que os falsos mestres estavam ensinando a palavra do Senhor, né? Adulterando a verdade. Então, por que os falsos mestres são interessantes? Porque eles também trazem a palavra. Mas só que eles trazem a palavra do Senhor adulterando a verdade, adulterando, mudando, acrescentando coisas que não fazem parte do puro evangelho, revelando uma filosofia mundana. E além disso, esses falsos pregadores eram astutos para manipular o povo com palavras falsas, principalmente no contexto grego de Corinto, onde a retórica filosófica era muito forte, né? Onde a sabedoria mundana era muito forte. Eles iam para a igreja levando retórica e sabedoria de manipular, de serem astutos, né? Lembrando que eles eram os filhos da filosofia, né? Pensavam filosoficamente, né? Tinham muito orgulho, né? E eram muito vaidosos por serem muito conscientes das filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Então, a gente aprendeu tudo lá fora, então vamos acrescentar tudo aqui dentro, vamos fazer um virado aqui e a gente vai colocando algumas filosofias, algumas coisas interessantes para deixar o negócio bem legal, né? Aí quando Paulo chega com o evangelho puro e simples, eles não querem Paulo, né? Eles querem combater os pensamentos de Paulo, né? E as coisas parecem que são sempre assim, né? O pessoal não quer mais saber do evangelho puro e simples, eles querem umas luzes, querem umas cores, né? Querem algumas flores, né? Querem acrescentar alguma coisa àquilo que não precisa ter acréscimo se ele for vivido profundamente. O verdadeiro evangelho estava encoberto para aqueles a quem o Espírito não abriu os olhos. Era a mesma cegueira que acometia o povo de Israel no Antigo Testamento, que era alimentado também por falsos profetas. As falsas pregações cegam o entendimento dos incrédulos e a luz do evangelho fica ofuscada pela mensagem falsa de pregadores de si mesmos, né? Todo lugar tem essa guerra, todo lugar tem a pregação da verdade e todo lugar tem a pregação da quase a verdade, ou de mais ou menos a verdade, né? Pregado por pessoas que são adversários então da verdade. A quase verdade não é a verdade, ela é uma mentira, né? A verdade é toda colorida, cheia de flores, ela não é a verdade, ela é a mentira. E todos aqueles que não pregam a verdade, simplesmente a verdade, são adversários da verdade. E Paulo tinha bastante adversários da verdade ali na igreja dos Coríntios, né? Dessa forma, a expressão Deus deste século, ela está relacionada à aplicação totalmente humanista e contrária à pregação correta do Evangelho pelos adversários do Evangelho, exaltando então a astúcia e a sabedoria humana em lugar da ação graciosa do Espírito Santo no meio da igreja, a igreja dos Coríntios, né? No entanto, Paulo e seus amigos foram alcançados pela graça, tiveram seus olhos abertos, seus corações resplandecidos do conhecimento da glória do Senhor em Cristo, e agora eles eram seus servos, e por isso eles não poderiam nunca anunciar outro evangelho que não fosse o evangelho verdadeiro, nunca anunciar algo diferente do verdadeiro evangelho, né? Então, evangelho é evangelho, palavra de Deus é palavra de Deus. Cristo venceu, né? Está aqui Cristo vencendo, o evangelho, está aqui a expansão da vitória de Cristo através dos seus apóstolos, está aqui as cartas que Cristo deixou escrito, né, para edificação individual, para a edificação doutrinária da igreja, né, e na consciência de que Jesus está voltando. Então, o evangelho não é complicado. O evangelho se torna complicado quando as pessoas não querem pregar Jesus, não querem pregar o triunfo de Jesus, não querem exalar o bom perfume de Cristo, ok? Mas se o nosso evangelho
ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está fazendo uma peneira aqui, está dizendo assim, gente, vocês não vão ficar presos aos pensamentos desses pregadores, né? Porque tem o povo que está preso, né, cego pelo ensinamento desses deuses, né? E tem o povo que conheceu a verdade, né? E aí? Paulo está desafiando a igreja no capítulo 4. Né? E aí? Vocês vão ficar eternamente presos pela pregação desses falsos apóstolos, desses deuses, o Deus deste século, né? O pensamento, a filosofia deste século? Ou vocês vão entender, né, que Cristo triunfou, que a gente está aqui para viver para a glória dele, né? Então é um desafio. Aqui é como se fosse, daqui para frente a gente vai ou a gente trava. Né? Então, ou a gente vai no conhecimento de Cristo, ou a gente trava no conhecimento daquilo que os incrédulos estão pregando aí, né? Os falsos pregadores estão pregando aí. Mas a gente tem um grande tesouro em vaso de barro, né? A continuação. Todo o contexto dos versículos 7 e 18 está relacionado à glória da nova aliança. Né? Paulo trata a salvação como algo sublime, que expressa a excelência do poder de Deus. Dessa forma, a salvação é transcendente, vai além de tudo que podemos imaginar. Pois como pode um Deus santo amar, descer e buscar um pecador tão miserável? Como pode algo tão precioso ser depositado num recipiente tão sem valor como a gente? Né? Então isso já faz a gente pensar um pouquinho, né? Como assim? Né? Eu não mereço a salvação, né? Eu sou alguém eleito incondicionalmente, né? pela graça de Deus, porque nunca houve condição nenhuma, mas Deus... Ele me coloca um tesouro maravilhoso, né? E mesmo eu sendo um vaso de barro, né? Para que a excelência do poder seja do tesouro e não do vaso. Né? Então, ele está combatendo os deuses deste século, está combatendo os falsos pregadores. Mas, ao mesmo tempo que ela é tão grande, ela é imanente, acessível, por causa da ação do próprio Deus, que a concedeu a nós, sem termos merecimento nenhum. Portanto, é um tesouro em vaso de barro, a excelência de Deus, em pessoas tão imperfeitas como nós. Então, gratidão, irmãos, gratidão, santificação, satisfação, né? Alegria no Espírito Santo. Esse é o mistério da graça. Essa é a beleza da salvação que traz segurança e também traz sentido para a nossa vida, né? Participação, Mariana. Diácono Isaac colocou: a mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade. Temos que estar firmes na única verdade que existe, a Bíblia. Eu vou brincar com a sua fala, tá bom, Isaac? Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. Uma verdade lida muitas vezes se torna conscientizada. Porque às vezes a gente, para combater uma mentira dita muitas vezes, a gente tem que ler a verdade várias vezes, né? Para que a verdade invada os espaços. Né? E Paulo vai trabalhar isso lá em Filipenses, sobre o que pensar. Né? Tudo que é santo, tudo que tem louvor, tem a virtude, né? Isso ocupe o nosso coração, isso ocupe o nosso pensamento, né? A gente precisa alimentar, realimentar os nossos pensamentos com a verdade, né? Porque se a gente fica ouvindo mentiras, a gente começa a acreditar em mentiras, a gente começa a visualizar mentiras, né? Tudo começa no cérebro, né? O cérebro começa a ser alimentado, aí de repente o cérebro começa a produzir visões, o cérebro começa a produzir cheiros, o cérebro começa a produzir vozes, o cérebro começa a ver no lugar dos olhos, o cérebro começa a ouvir no lugar do ouvido, o cérebro começa a imaginar coisas que nunca existiram. Então a gente precisa ser alimentado com verdade diariamente para que todas as mentiras que tenham entrado no nosso coração, no nome de Jesus, caiam por terra. Para a gente não viver de mentiras, irmãos. Quantas pessoas vivendo de mentiras, vendo coisas que o cérebro produz, ouvindo coisas que o cérebro produz, sentindo cheiros até que o cérebro produz, tendo sentimentos que o cérebro produz, né, mas que poderiam ser restauradas, né, se o conhecimento da graça, né, invadisse o coração, né, e o grande tesouro da realidade, que é a onipotência, a onisciência e a presença de Cristo, invadisse então essas vidas com força, para que elas pudessem então, alimentadas pela verdade, né, combater a mentira. Combater a mentira, viver a verdade para combater a mentira, né? Mas vamos caminhar. Tem mais participação aí? Tem? Peraí, tem mais uma participação.
Vou tomar uma água. O presbítero Serginho colocou: nunca se tornará verdade. Pode parecer verdade, mas será sempre uma mentira. Pois é, a mentira, a mentira é verdade, entre aspas, quando a verdade não entra em ação. Por isso, o Isaac falou, né, uma mentira, né, dita muitas vezes, ela é interpretada como verdade. A gente tem isso dentro da igreja, irmãos. A gente tem meias verdades que as pessoas batem o pé e dizem, não, é assim e ponto final. Assim, tá bom. Aí quando a verdade chega, quando a verdade entra no coração e substitui essa mentira, daí essa mentira se torna mentira. Uma meia verdade é uma mentira completa, porque a verdade ela é absoluta. A verdade é Cristo, né? E a grande dúvida dos filósofos, né? O que é a verdade, né? O que é a verdade? Ela é respondida por João quando ele diz assim, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? É a pergunta para o nosso irmão Tomé, né? Nos mostra o caminho. O que é o caminho? Aí Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Ninguém tem acesso à paternidade sem entender, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então essa verdade precisa ser alimentada, a verdade precisa ser pregada, a verdade precisa ser vivida, a verdade precisa ser conscientizada pelos cristãos, para que os cristãos, então, vivendo em triunfo, possam, então, exalar o perfume da verdade. Mas vamos lá, a gente vai chegando lá. Tem mais alguma participação, Mariana? Tem? Manda ver. Eu tomo mais uma água. O presbítero Serginho colocou: muita gente acaba acreditando nela como verdade e divulgando como verdade, mas será sempre uma mentira. E a gente sabe disso, e a gente tem um termo usado para isso, né? Nós somos os apologistas da verdade. Se a gente pega uma verdade saindo aí dentro da igreja, fora da igreja, nós temos o privilégio de nos posicionar contra a mentira. Privilégio porque nós somos os agentes da verdade, né? Então, se a gente tiver uma mentirinha por perto aí, vamos combater essa mentirinha aí com ardor, né, pela verdade, né? Esse é o nosso privilégio. É claro que sem força humana, né? Acabou? Tem missionário assim? Lembra do vendedor e do pregador na praça? Não lembro não. Vendedor e pregador na praça? Vendedor e pregador na praça? É o vendedor que vende como se fosse verdade e o pregador que prega como se fosse mentira. Às vezes a gente vem... boa lembrança, né? Vou até ilustrar isso, né? Um vendedor vende um negócio falso como se fosse verdadeiro. E o pregador prega a verdade verdadeira como se fosse mentira. Então, o vendedor alcança muitos clientes. E o pregador, ninguém. Aí, quando o pregador pergunta para o vendedor: como é que você consegue vender um negócio... vender um negócio tão ruim como se fosse tão bom? E eu prego um evangelho tão bom como se fosse ruim. Aí o vendedor responde para o pregador, fala assim: olha, eu vendo as minhas coisas como se fossem verdadeiras, embora sejam mentirosas, né, sejam falsas. Agora você prega a verdade como se fosse mentira. O problema é que às vezes a gente, além de não conhecer a verdade, a gente vive na terra não em triunfo, desanimados, angustiados, desamparados e destruídos. Porque a gente acaba se iludindo tanto com a terra que a gente acaba trazendo as satisfações da terra como se fossem realizações espirituais. Às vezes as nossas orações elas estão muito mais atreladas numa realização mundana do que numa realização espiritual. Então não tem como a gente dizer que a gente está vivendo a verdade se a gente ainda está vivendo a mentira, né? Então é um desafio para todos nós. É um desafio para a cristandade, é um desafio para o cristianismo, né? Viver em triunfo, exalando o bom perfume de Cristo, né? Entendendo o consolo, perdão da nova aliança, entendendo-nos como ministros da reconciliação, vasos de barro sendo arranjados para pregar a verdade do reino, né? A verdade é a verdade para mim, né? Em mim, e depois uma verdade através de mim. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais vida com o Senhor, de intimidade diária, a gente vai com o Senhor, mais e mais vai exalar o bom perfume de Cristo, e mais a missão de evangelizar, de adorar, né, vai ser natural, né, vai ser muito normal no nosso dia a dia e também na adoração dentro da igreja, tá bom? Sem força humana, totalmente fortalecidos no Senhor, o tesouro depositado em nós traz convicções maduras
que são aplicáveis aos momentos de treinamento. É o APA-ADA, é o APA-ADE, né? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não estamos destruídos, né? Todos os cristãos vão passar por isso. Tribulação sem se angustiar, né? Treinamento, né? A gente é atribulado, já fica angustiado, desesperado, doido, né? Querendo desistir de tudo. Perplexo, assustado, mas sem desanimar. Só que todo mundo fica perplexo e já desanima. Ah, eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o balde. Perseguido, normal, irmão. Todo cristão piedoso em Cristo Jesus será perseguido, né? Terá adversário. Só que a gente não está desamparado, entendeu? Abatido, sim, mas a gente não tem que se sentir destruído. Quando Paulo trabalha isso no capítulo 4, versículo 8 ao 9, ele está trazendo para a gente que a gente tem um tesouro para trabalhar o nosso coração no meio das tribulações, da perplexidade, das perseguições, dos abatimentos que virão naturalmente. Toda semana você vai ter uma tribulação, uma perplexidade, uma perseguição, um abatimento. Porque se você não tiver, meu irmão, você não está morando na terra e não está exalando bom perfume e não entendeu ainda o Cristo triunfante. É o nosso treinamento diário, é o nosso treinamento semanal, é o nosso treinamento. Essa semana, quem passou por uma tribulaçãozinha aí para não ser vencido pela angústia? Quem não foi perplexado essa semana aí para não desanimar? Quem é que não sentiu uma perseguição, né? Uma adversidade aí para se sentir amparado pelo Senhor, né? Quem é que não foi abatido para ter a convicção de que nós não estamos destruídos? Todos nós, irmãos. Em alguma área, em algum pensamento, em alguma situação legítima ou ilegítima, né? A gente passou por algumas lutas aí essa semana, e a semana que vem tem mais luta, né? Seja bem-vindo à vida cristã. Vida cristã sem luta é uma grande mentira, é uma falsidade, né? Não adianta você repreender a luta, não adianta você entrar numa campanha de oração contra a luta, não adianta você jogar sal grosso na luta, não adianta você jogar arruda, né, no sal grosso, nem água do Rio Jordão, não adianta você colocar Jesus pressionado na parede, porque as lutas são os nossos treinamentos. Só que ele vai com a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vai andar. Não temerei mal nenhum, porque Jesus está comigo. As lutas querem evidenciar Jesus comigo, querem evidenciar Jesus poderoso, vitorioso na cruz do Calvário, para a gente sentir paz onde tem que sentir paz, que é dentro da alma. Mariana? Cosma colocou. A Cosma. Tudo tem que sair de dentro para fora, não de fora para dentro. E Isabel colocou. Como é que é? Fala de novo. Tudo tem que sair? De dentro para fora, não de fora para dentro. E a Isabel colocou. Na segunda carta a Timóteo, Paulo exorta a permanecer na palavra, na escritura que é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. E no capítulo 4, nos versículos 3, 4 e 5, ele diz: Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É interessante tudo isso, né? Porque a gente descobre que tem tudo isso mesmo, né? Vou voltar a tela aqui, olha aí. Voltar a tela, põe um grandão pra gente aí, Mateus. Essa luta aí, irmãos, olha, não é força humana, né? É fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor, a gente vai passar por tribulação para não sermos angustiados. Atribulados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E a gente olha Paulo agora orientando Timóteo a passar por tudo isso. E Paulo orientando a igreja a passar por tudo isso, mas Paulo também orientando Timóteo aqui, no comentário da Isabel, a passar por tudo isso, né? Como diria o Alcino, né? Talvez o Alcino dissesse assim: uma vida cristã sem lutas não tem treinamento. Se não tem treinamento, não tem vitória no final, né? Talvez o Alcino até falasse isso um dia, né, Mariana? Pode ler, Mariana, o que o Alcino disse aí. Vida cristã sem lutas não tem treinamento. Se não tem treinamento, não tem vitória no final. É interessante, né? A vitória já é, mas o treinamento é a conscientização minha de que ele já venceu,
né? Se eu não passo treinamento, eu não consigo enxergar Jesus do meu lado, abraçado, assim, o que você está reclamando aí? Né? Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? O que vocês estão reclamando aí? A gente está reclamando porque Jesus. A gente está reclamando de Jesus. Vou ensinar uma coisa para você. Toda reclamação é reclamação contra Jesus. Fechou? Toda reclamação de cristão é reclamação contra a onipotência de Jesus, contra a onisciência de Jesus e até reclamação contra a presença de Jesus. Tá bom? Então toda vez que você reclamar, meu irmão, você não está reclamando de coisa, você não está reclamando de política, você não está reclamando de doença, de queimada, você não está reclamando de... Nossa, essa semana foi terrível, né? De terremoto, você está reclamando de Jesus. Porque se ele é onipotente, se ele é onisciente, foi ele que escreveu a história, então toda reclamação que a gente faz é contra ele. Então a gente tem que lembrar, peraí, se é Jesus no controle, então quem precisa melhorar a conscientização sou eu. Então a gente vai chegar lá, tá bom? Não há situações que passemos sozinhos sem a excelência do poder de Deus em nós. É a presença do Senhor que nos fortalece, nos conduz a vivermos a vida dele em nós, não a nossa própria vida. O morrer de Jesus está relacionado à renúncia, ao abandono de tudo que somos, de toda a capacidade que pensamos ter, de toda a ação de sabedoria humana que pensamos ter, tanto para passarmos pelo treinamento quanto para cumprirmos o nosso ministério. Em ambos os casos, o que faz a diferença é a vida de Cristo em nós, é o bom tesouro que habita em nós. Paulo entendia isso muito bem, principalmente no que dizia respeito ao seu ministério. Ele cita um texto, Salmo 116, para expressar a sua confiança. Eu criei, por isso é que falei. Eu criei, e a fé começou a mudar as minhas situações. A gente recebe o tesouro, a gente vive o tesouro em todas as situações, a gente anuncia o tesouro agora com convicção, e outros também agora são beneficiados pelo tesouro que mora na gente. E o tesouro indo morar também nas pessoas, as pessoas vão entender que recebe o tesouro, vive o tesouro e anuncia o tesouro, e outros serão beneficiados, e isso é igual a um vírus, né? E aí Deus é glorificado. Isso poderia estar se multiplicando melhor. Quanto mais gente, vou brincar um pouquinho, tá? Quanto mais gente conscientizada de ser o vírus da graça, mais ele expande, né? Esse benefício, né? Esse benefício para a humanidade. Olha como é que foi rápido o coronavírus, né? Começou na China, daí daqui a pouco já estava na Europa, daqui a pouco já estava na América Latina, já estava expandindo no mundo inteiro, irmãos. Que maravilha, que coisa boa, né? Um vírus que vai tão rápido, o evangelho poderia ter essa velocidade, né? Ele tem um poder majestoso, só que ele trava quando os cristãos não têm consciência disso. Quando os cristãos não se lembram que são mais que vencedores. E Paulo fala isso em Romanos. Nós somos mais que vencedores. Ele fala isso de novo em Coríntios. Vamos viver em triunfo, né? Exalando a fragrância do conhecimento, né? Nós somos mais que vencedores. Mas a nossa vitória não é uma vitória atrelada somente a este século, né? Porque Paulo também vai dizer, se a nossa esperança se limita a somente o aqui e agora, a gente é o mais infeliz de todos os homens. Perceba que a gente só é infeliz em relação às coisas deste século. A gente só fica triste em relação às coisas deste século. Então, a nossa tristeza está toda fundamentada neste século. Então, a gente precisa se alegrar com a coisa que já é nossa, algo que já nos pertence. Isso que já nos pertence é esse tesouro que habita em nós. Por isso, a Cosmo disse, não, é de dentro para fora, porque o tesouro está comendo a gente por dentro, está reproduzindo a gente, está descarnalizando a gente, tirando a carnalidade do nosso coração e espiritualizando a gente. A nossa espiritualidade é mais importante para Deus do que a nossa carnalidade. Deus está muito mais preocupado com o nosso espiritual do que com o nosso carnal, embora ele já tenha providenciado tudo até na nossa vida carnal aqui, na nossa vida secular aqui, ele já planejou tudo para nós. Por isso que ele fala, busca o reino de Deus, que as demais coisas já está planejado, Está planejado, Às vezes a nossa oração é em relação às coisas deste século, como bens, como saúde, como pessoas e etc. Mas tudo isso Deus já pensou, irmãos. Tudo isso Jesus já pensou. Por isso que ele diz com autoridade, busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas no tempo dele, Eclesiastes capítulo 3, não no tempo da nossa oração, não no tempo do nosso desespero, não no tempo da nossa ansiedade, não no tempo do nosso estresse. Jesus disse que não adianta ter ansiedade porque não é no nosso tempo. Eu preciso aprender isso, mas não é só eu que preciso aprender isso, Eu acho que é só eu mesmo.
Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça multiplicada, ela torna abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha, o propósito de Deus sempre é a sua própria glória, a conversão e maturidade dos seus filhos. Graça multiplicada torna abundante as ações de graças. Olha que coisa doida, né? Para que muitos glorifiquem então o nome do Senhor. Esse é o projeto. Por isso, não desanimamos. A fonte do desânimo é a falta de convicção. Leia em casa. A fonte do desânimo é falta de convicção. A fonte do desânimo, a fonte da consciência do amor, a fonte da consciência da alegria, a fonte da consciência da paz é a falta de fé, é a falta de vida devocional, é a falta de convicção. Falta de certeza, falta de consciência do triunfo produzido pela presença do tesouro nos vasos que somos nós. Aí, Cosmo, de dentro para fora, A longanimidade é fruto da ação do Espírito em nossas vidas, Sua aplicação das verdades do Evangelho produz em nós um olhar mais atento para aquilo que é eterno e um olhar menos atento para aquilo que é carnal. A gente é desesperado pelo carnal e a gente deveria ser abundante, amado, feliz, amplo, pleno, alegre, feliz, completo pelo que é espiritual. A base da nossa alegria não é o que a carne. A base da nossa alegria é o que é eterno, a justificação, o Deus Todo-Poderoso, a nossa casa eterna. A nossa transitoriedade não deveria ser a base da nossa felicidade, nunca. Eu estou muito feliz hoje por causa de fulano, de ciclano, de beltrano e de bens que o Senhor tenha me dado. Eu estou muito feliz, eu estou muito pleno, estou muito completo por causa de Jesus. É um exercício, porque a gente atrela a nossa felicidade, alegria e paz a coisas e pessoas. Mas isso também é um pecado, isso também é uma idolatria a ser combatida, inclusive por esse que vos fala. Okay? Então é a nossa luta, a nossa luta constante, diária, para que a gente não se posicione desanimado, estressado, angustiado, nem triste, aborrecido, nem brutos, quando na verdade a gente tem tudo que precisava. A gente tem tudo que precisa em termos de eternidade. A eternidade produz na nossa transitoriedade tranquilidade, santificação, vida com Deus. A gente se sente amado, alegre, paz, animado. A gente tem pensamentos renovados, novas atitudes, tem fé, mansidão, domínio próprio. E isso é observado e contemplado pelas pessoas. Desarraigando deste mundo temporal, apegando-se ao que nos traz peso eterno de glória. Nenhuma situação dessa terra poderia tirar a renovação, o crescimento e a certeza dessa glória. Nenhuma situação dessa terra, nada, deveria ter poder de tirar essa convicção da gente. Deveria? A pergunta é, pode alguma coisa dessa terra tirar a renovação, o crescimento e a certeza dessa glória aplicada por Jesus? Pode? Aí eu volto na pergunta lá de cima, A fonte do desânimo é falta de convicção. Falta de convicção. Toda crise que a gente inventa é a ausência de Cristo, porque todas as vezes que eu olho a crise, e eu tenho como mediador do meu olhar Cristo, a crise não é crise, a crise é oportunidade. A crise é um espaço de maturidade e crescimento espiritual. É um espaço onde eu vou andar em triunfo na consciência de que o vencedor, Jesus Cristo, me posicionou nessa crise como mais que vencedor. Então isso é a minha existência, é isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Olha o que ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e aí tem um monte de corrupção aí, externa, contudo, ninguém mexe no homem interior, que se renova todos os dias. Aqui a palavra é todos os dias, de dia em dia, tá bom? Porque a nossa leve, é o que ele chama as lutas do homem exterior, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando então nós naquilo que se vê no homem exterior, na nossa leve e momentânea tribulação, mas nas que se não veem, porque o que se vê são temporais, e as que não se veem são
eternas. Eu vou até brincar com o termo, né? As que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternais, né? Então a gente está, a nossa luta é compreensão, irmãos. A nossa luta é convicção, alimentar o homem interno, né, Cosma? Alimentar o homem interno, né? Porque a nossa, olha como que Paulo diz, né? A nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Não tem comparação, né? A convicção no meio da luta, né? Daí ele vai dizer assim: não atente para as coisas que você vê, atente para as coisas que você não vê. As que você vê são temporais, as que você não vê são eternas. Olha aí, irmãos, que desafio maravilhoso, né? Que capítulo 4 é esse, né? Que mensagem boa, maravilhosa. Mariana. Leila colocou: o desânimo surge quando desviamos o nosso de Jesus, autor e consumador da nossa fé. O desânimo surge quando desviamos o nosso olhar em Jesus, né? É o autor e consumador da nossa fé. Quem colocou? Leila. Quem? Leila. Leila. Leila? Leila. É isso aí. Toda vez, né? Daí a gente usa a ilustração que a Bíblia já tem, né? Pedro vai na direção de Jesus andando por sobre as águas. Ele só afunda quando ele olha para a água. Quando ele olha para Jesus, ele caminha. Isso aí. Para de olhar para a água. para olhar para a leve e momentânea tribulação. Por mais que a sua tribulação seja, uau, que tribulação é essa? Paulo diz que ela é leve e momentânea, né? E se Paulo diz que ela é leve e momentânea, para de dizer que ela é pesada e eterna, né? Eu preciso aprender isso também, viu? A gente tem algo que é muito maior, irmãos, acima de qualquer comparação. A gente não precisa olhar para a nossa situação à luz da realidade do aqui e agora. A gente precisa olhar para a nossa situação à realidade daquilo que já foi feito na cruz do Calvário, que traz consolo, que traz perdão, que nos posiciona na nova aliança e viver como seres eternos. Estamos na transitoriedade, mas somos seres eternos, né, com uma consciência da eternidade, do triunfo de Cristo Jesus. Então a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui nem para a gente mesmo, a gente não está passando férias aqui, a gente não está aqui para fazer família, ter trabalho e ser bem sucedido, né, humanamente falando. Nós estamos aqui como filhos do Altíssimo, como servos do Deus Todo-Poderoso, realizados, completamente realizados na justificação, caminhando em santificação com muita satisfação, porque nossa casa é a glorificação, a nossa casa é Jesus Cristo, né? E a gente está indo para lá. Então, para de olhar para as coisas temporais, Edivaldo, para de olhar para as coisas temporais, né? Enxerga agora as coisas que são eternas, né? Tá bom? Tapa primeiro na minha cara e aí receba o tapa da graça divina também aí na sua consciência para amadurecer essa consciência que não é minha. Graças a Deus não é minha, é de Paulo, né? É para a igreja dos Coríntios, né? Tem mais participação, Mari? Então fale, é a Cosma, né? Ela colocou: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cosma, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até a momentânea tribulação. E elas vêm, hein? E elas vêm saltando pelos montes. Capítulo 5 e 6. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo então agora deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso não é um desespero, tá, irmãos? Eu não aguento mais viver, então eu quero morrer. Isso é realização. E tem gente que fala assim: pastor, ora para eu morrer porque eu não aguento mais viver. Já pensou um frustrado morto, irmãos? Assim, por que você pediu para morrer? Eu estava frustrado, meu irmão. Deus vai levar os realizados. Eu estou realizado em Cristo, né? Eu estou desentubado deste século, né? As paixões, os desejos deste século já não são tão importantes para mim. Deus vai realizar a gente espiritualmente para depois conduzir a gente para a eternidade. Mas Ele requer essa vontade, esse amor, né? E estamos em plena confiança agora, né? É fé, né? A palavra confiança vem da palavra fé. Eu tenho fé naquilo que eu li, né? Eu tenho esperança, eu tenho realização no consolo, no perdão. Eu sou da nova aliança, né? Agora eu quero ir para casa. Eu prefiro deixar o corpo e ir para casa, né? Isso não é um estresse, isso é uma realização, isso não é um fracasso, esse é o maior sucesso. O maior sucesso do cristão. Segundo o ensinamento sobre coisas eternas, dado no final do capítulo 4, Paulo fala sobre algo muito mais importante do que qualquer coisa da terra,
nossa vida no céu, nossa vida eterna juntinha do Senhor. Enquanto estivermos na terra, vamos trabalhar para o Senhor com a vontade tremenda de ir para casa, né? Às vezes você trabalha fora de casa, você trabalha longe de casa, né? Às vezes você é um filho, né? E às vezes você trabalha em outra cidade. E aí você está lá e pensa, que vontade de estar na casa do pai, estar na casa da mãe, né? Dar um abraço no pai, né? Sentar junto com o pai e com a mãe, né? Que vontade de estar em casa. E aí você trabalha, e daí te dá a oportunidade, você entra no carrão, joga as bagagens, casa do pai. A gente não está de férias aqui não, irmão, a gente está trabalhando aqui. Ministério da Nova Aliança, né? Ministério da Reconciliação, vasos de barro carregando um grande tesouro, né? E a gente poderia começar a pensar mais no céu, né? No sentido de realização, de plenitude, né? O melhor lugar para eu estar é onde Jesus está. Jesus está sentadão lá, governando todas as coisas, mas também está no meu coração, me ensinando que Ele é que manda nas coisas. Então, quem é que manda nas coisas? Jesus. Quando você vê uma reportagem, você pode orar, viu, meu irmão? Mas você não pode perder a consciência de que quem está no governo absoluto do mundo inteiro é Jesus Cristo. Eu estou lá assistindo um pouco de jornal ontem e vendo o mundo pegando fogo, né? Não está achando que é só o Brasil que está pegando fogo? O mundo inteiro está pegando fogo. Você vê lá o coronavírus na França, irmãos, a segunda onda chegou na França. Então, nosso pastor, reverendo Marcos Severo, né, que está lá na igreja presbiteriana na França, né, está dizendo, olha, o negócio aqui está pegando. O pessoal não se cuida, o pessoal leva as coisas de qualquer jeito e tal, o pessoal perde a visão da responsabilidade social, né? Então, vamos de qualquer jeito, né? Vamos levar as coisas de qualquer jeito, né? A gente tem uma responsabilidade espiritual, a gente tem uma responsabilidade social. Quando Jesus manda a gente ficar com a lâmpada cheia de azeite, é porque Ele está voltando, mas Ele quer a nossa lâmpada cheia de azeite para a gente desenvolver nossos talentos e ministério dentro da igreja e desenvolver a nossa responsabilidade social também fora da igreja. Somos ministros da nova aliança, na conscientização dentro do nosso quarto, na nossa sala, ou em qualquer lugar que a gente esteja lendo a Bíblia. Nós somos ministros da reconciliação dentro da igreja, desenvolvendo nossos dons e talentos dentro da igreja, mas também temos o nosso exercício social fora da igreja. Com a lâmpada cheia de azeite, as pessoas que trabalham conosco precisam enxergar que somos ministros da nova aliança, vasos de barro com um tesouro precioso. Temos o perdão, a nova aliança, para compartilhar com eles, porque eles têm dúvidas, eles têm desesperos, eles têm estresses também, né? Tem gente querendo participar, né? Participe enquanto eu bebo uma água. A Cosmo colocou assim: Fala, os Cosmo. projetos que nós passamos são para o nosso aprendizado espiritual. E a Leila de Conceição de Jacareí colocou: crente sem convicção do céu no mundo é um desastre. Pastor Edivaldo. Tem mais? Eu tenho passado muitos desertos, mas eu estou sendo tratada pelo Rei da Glória. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Não tem crente sem treinamento, né? O Alcino colocou lá, né? A Leila, ela anotava as frases, né? Lá da Igreja Presbiteriana de Conceição de Jacareí, ela anotava as frases, né? Anota aí, ela anotava, né? Um crente sem convicção do céu no mundo é um desastre. Um crente sem convicção do céu no mundo é um desastre, né? É um desastre para ele mesmo, é um desastre onde ele foi plantado, né? Você assim, meu Deus, eu não consigo vivenciar isso para mim, né? E não consigo vivenciar isso para ninguém. É um desastre onde trabalha, onde estuda, onde existe, onde respira, ele é um desastre. Então, crente sem convicção eterna, ele é um desastre na transitoriedade, né? Sem convicção da eternidade, na transitoriedade a gente é um grande desastre, né? A gente vai passar por muitos desertos sendo tratado e fortalecido pelo Rei da Glória. Esse é o segredo de Paulo aqui, né? Cosmo sintetizou aí o que Paulo está dizendo aí, né? Então a gente caminha. Vamos lá. Neste corpo, expressamos toda a fragilidade física, emocional, social. Somos barro. Estamos aqui, mas precisamos ter a certeza de que este não é o ponto final da nossa existência. Paulo tinha essa convicção. Mesmo que ele sofresse ou que morresse, sua verdadeira vida estava na habitação celestial. Olha o que Franklin Ferreira diz, que coisa linda. A atual geração de cristãos perdeu a fé no céu, esperança, o amor e o desejo pelo céu, porque busca satisfação apenas com a vida aqui na terra. De fato, perdeu-se o amor pelo céu, porque se perdeu o sentido da glória celestial. A glória do céu não toca o nosso coração, não cria um desejo ardente pela vida celestial. Irmãos, isso é tão profundo, isso é tão
necessário, isso é tão fundamental que a gente está aqui, mas deveria estar com o desejo de estar lá, né? E isso que a justificação deveria produzir. A nossa realização maior, e a minha oração é maior, Senhor, me realiza no que foi feito, me realiza no meu lar verdadeiro, para que aqui, na transitoriedade, eu não te dê trabalho. Porque a gente dá trabalho quando a gente perde a visão do céu, quando a gente perde a visão da nossa justificação. Perdeu a visão da justificação, perdeu a visão da glorificação, a santificação é um fracasso. Olha que difícil, né? Anota aí, Leila. Anota aí. Perdeu a visão da justificação, perdeu a visão da glorificação, a santificação pode colocar desastre também, é um desastre. Porque se a gente perder o momento da nossa maior realidade no aqui e agora, nossa justificação, a gente não tem consciência da nossa maior realização espiritual de todos os tempos, que é a nossa glorificação. Por que todo mundo tem medo de morrer? Porque a gente perdeu o desejo do céu. Porque a gente criou tanta raiz com essa terra que os nossos sofrimentos são com a terra. Se você olhar as bem-aventuranças do Sermão do Monte, elas têm relação com a justificação e com a glorificação. Elas não têm relação com esse processo da santificação no sentido de desespero, de ansiedade e estresse. Ele está preocupado em viver como cidadão do reino de Deus a sua santificação, porque ele entende a sua justificação e porque ele entende a sua glorificação. Justificação e glorificação são os assuntos mais importantes para se viver a santificação. Sem essa consciência, a gente vive numa demência espiritual muito feia, muito estranha, muito esquisita, né? Por isso que a gente precisa anseiar, ter anseio pela vida eterna. Anseio pela vida eterna nos livra da armadilha de acharmos que este mundo é a melhor coisa que tem, é o melhor que podemos ver ou viver. Não é. Enquanto estamos aqui, vivemos para o Senhor, vivemos vestidos e não nus, conforme o versículo 3. Essa vestimenta refere-se a viver o Evangelho, as boas novas, a justificação, a santificação, dado por meio dele, né? Entendendo que nossa casa é o céu. Aqui, comentário de João Calvino, aqui o apóstolo está descrevendo como Deus nos veste duplamente. Primeiro, com justiça de Cristo, a justificação de Cristo, né? A santificação do Espírito nesta vida. Então, glorificação após a morte, com a imortalidade, com a glória. Né? Olha o resumo de Calvino aí, falando de justificação, falando de santificação e falando de glorificação. Boa, Calvino, boa, gostei. Ele está falando, olha, Jesus já nos justificou, agora Jesus requer a nossa santificação, porque nossa consciência de realização não é no processo de santificação na terra. Nossa visão perfeita e plena de satisfação é o céu. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, irmãos, pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer, satisfação para viver a santificação. Sem satisfação na graça, sem satisfação na glória, a gente não vive uma boa história. Olha, rimou! A gente não vive uma boa história se a gente não tem satisfação na graça e na glória. Tá bom? Então, vamos aprender isso, irmãos. Vamos aprender que nossa realização é aquilo que já foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E vamos viver isso. Vamos acordar com isso na cabeça. Vamos almoçar com isso na cabeça. Vamos jantar com isso na cabeça. Vamos dormir com isso na cabeça. Vamos sonhar com isso. Vamos acordar orando. Vamos dormir orando. Né? Senhor, o Senhor já fez tudo o que eu preciso. Estamos aqui, uma vida frágil, vivendo aqui em uma vida frágil, mas que é completamente revestida pela graça. E por isso, consegue suportar os treinamentos e crescer em santificação. No entanto, nossa aspiração é sermos revestidos da imortalidade e temos passado pelo crescimento e recebemos a glorificação. Nosso coração precisa ter essa convicção e não somente pensar que basta vivermos muito bem aqui, irmãos. Isso aqui é uma grande ilusão. Na verdade, o Senhor mesmo nos preparou para essa vida eterna, colocou em nós este anseio por estar com Ele e nos garante essa plenitude eterna através do penhor, da garantia do Espírito Santo, que diz assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso.
dando de presente, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo, a garantia de que a gente vai chegar lá, não pelos nossos esforços, mas por aquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Garantia, irmãos, a gente vai chegar lá, e não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legalzinho, mas porque Jesus é perfeito e deu de presentes para mim, e isso está penhorado, está garantido, está otorgado, irmãos, está prometido, está selado, carimbado. É só a gente viver para a glória dele, na consciência, né, daquilo que foi feito, a graça poderosa, né, e aguardar que ele nos chame, né, que ele nos chame. Viver o melhor que a gente puder viver para a glória dele, na conscientização melhor que a gente puder viver, lendo muitas escrituras, consumindo as escrituras, né, e desenvolvendo essa fé, essa intimidade com ele, desenvolvendo a lâmpada estar cheia de azeite constantemente, viver o ministério dentro da igreja, né? Se entregar para o ministério dentro da igreja, quando estivermos fora da igreja, nos entregarmos para viver essa plenitude também fora da igreja, né? Com muito amor, com muita alegria, com muita paz, com muito ânimo, com os bons pensamentos, com boas atitudes, com fé, com mansidão e com domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Que é isso que as pessoas querem colher nos relacionamentos que elas têm conosco, elas querem colher essa consciência do ágape, né? Esse desenvolvimento do ágape na nossa vida, essa alegria maravilhosa no nosso coração, essa paz maravilhosa, esse ânimo que excede compreensão. Por que você está animado? Está pegando fogo lá no Pantanal, está pegando fogo lá na Califórnia, está pegando fogo no mundo inteiro, é doença para todo lado, né? Político corrupto sendo preso todos os dias. Mas a alegria do Senhor, irmãos, é que a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui no exercício de adoração e proclamação do Evangelho, sermos bom perfume de Cristo. Mas a gente já tem o triunfo dentro da gente. A gente já é vitorioso, né? Já tem a garantia de vida eterna, né? E a gente está vivendo neste mundo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, versículo 6, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes fisicamente do Senhor. A ausência, no entanto, exercita a nossa fé, nossa esperança, nos coloca no foco certo enquanto estivermos aqui. Nesse tabernáculo, devemos desenvolver a nossa vida cristã em todos os aspectos, manter as lâmpadas cheias, os dons em atividade, para a edificação da igreja e a proclamação natural do Evangelho constante dentro e fora da igreja. Por que dentro da igreja? Dentro da igreja a gente tem que constantemente treinar os irmãos, né, na Bíblia. E fora da igreja a gente tem que treinar os nossos próximos também em termos de vida com Deus através da Bíblia. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo mesmo ensina sobre o fato de Deus ter preparado boas obras para que de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Ou seja, há um caminho de frutificação que é consequência da salvação, e é nesse caminho que exercitamos as boas obras, o bom desempenho do serviço ao Senhor, em gratidão, em adoração e santidade satisfeita, né? Entendendo a graça e a glória, né? Duas mulheres importantes na vida do cristão, a graça e a glória, a graça e a glória, né? A graça me remete à glória e eu descubro que as duas são a mesma mulher. E a gente está aqui entendendo isso, irmãos, para viver muito bem uma santidade satisfeita, né? Porque uma santidade angustiosa, ela não é santidade. Ela é um desespero, ela é normas, ela é regras, ela é lei, mas ela não é bom, não é boa para a pessoa, não é boa para o desenvolvimento, né? Gente que não tem satisfação na santificação vive uma ilusão e vive um legalismo, vive um moralismo brutal e desnecessário. Santificação não tem relação com moralismo e legalismo. Santificação é uma satisfação, irmãos. Se a minha santificação me faz olhar para os outros, né, como o povo de Corinto mesmo olhava, né, a gente é muito bom, né, então a gente já falhou. Porque santificação é algo satisfeito por causa da graça, por causa da glória. A santificação é algo de satisfação, porque Jesus pagou o preço por mim, Jesus já preparou uma casa maravilhosa para mim, então eu estou aqui nesse intervalo aguardando ansiosamente para estar definitivamente com Ele, porque Ele é tudo de bom, Ele é tudo de bom. Então, gratidão, adoração e santidade satisfeita. Guarda essas 3 frases aí, tá bom? Ele tornou possível a nossa aproximação a Ele, tornou possível também nosso serviço cristão. Sendo assim, o Senhor aceita as nossas boas obras que Ele mesmo nos preparou para nós e ainda vai dar um presente para aqueles que levarem a sério as boas obras. Tem galardão, que é graça pura para aqueles que levam a sério as boas obras, da santificação satisfeita. Esse galardão não está relacionado com a salvação,
mas sim com o que temos feito para o Senhor com o nosso corpo, nosso conhecimento, nossas atitudes, depois que a gente recebeu de presente a salvação. É a famosa santificação satisfeita. Santificação satisfeita, né? Porque tudo que a gente faz para Deus, que não é fruto do amor, né, é inútil. Por isso que Paulo, na primeira epístola, no capítulo 13, ele fala assim, se você falar todas as línguas, se não tiver amor, a base não é o amor, não é o ágape, não é a graça, então não vale nada. Se você der o seu corpo para ser queimado e a base não é o amor, não vale nada. Tudo que você faz para Jesus, você faz para os outros, para o próximo, faz para si mesmo, que não tem como base, né? A graça não vale nada. Interessante, né? Por que você está fazendo isso? Para aparecer? Quando a gente faz para aparecer, a gente tira foto e mostra para todo mundo, né? Tem gente que ama a autodivulgação, né? Faz para Jesus, meu irmão. Faz para Jesus. Você não precisa aparecer. João Batista, quando ele disse assim, convém que ele cresça e que eu diminua, a graça cortou o pescoço dele. Falou assim, João Batista não é mais importante que Jesus. Hebreus foi escrito para dizer assim, Jesus é maior que os anjos, né? Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Arão, Jesus é maior que o sacerdócio, né? Tudo que fica no Antigo Testamento para expressar a grandeza de Jesus. Jesus tem que aparecer. Jesus tem que aparecer no nosso olhar, no nosso sentir, nos nossos movimentos. Jesus tem que aparecer na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lazer. Jesus tem que aparecer. Jesus é a base dos nossos movimentos, é a base da nossa existência, né? Então a gente está vivendo o privilégio de viver boas obras, e mesmo vivendo boas obras, que já é um presente dele, aquele que viver legalzinho as boas obras ainda recebe de presente. Boas obras não salvam. As boas obras são dos salvos. Entendeu a diferença? Boas obras não salvam. Boas obras são dos salvos. Os salvos desenvolvem boas obras em seus lares, desenvolvem nos seus trabalhos, no seu lazer, entre os vizinhos, no dia a dia, no trânsito, etc. e tal. Onde você está, você é um santo satisfeito. Porque se você não é um santo satisfeito, você é intragável. A gente está para ser graça, a gente foi levantado para ser graça e revelar que tem um Deus glorioso e tem uma casa maravilhosa para morar. Ensinamentos como esse demonstram o zelo de Paulo em relação ao crescimento dos coríntios. A vida de Paulo e sua dedicação, elas são claras nestes textos. Ele havia abandonado o ganho pessoal por temor e amor ao Senhor, muito diferente dos outros mestres, daquele contexto que eram seus perseguidores, os seus adversários, os deuses daqueles séculos, que se gloriavam na aparência e não no coração. Capítulo 5, versículo 12. Né? A ênfase na vida cristã é viver para Cristo e fazer tudo por causa de Cristo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o resumo da ópera aí. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? Boas obras, né? Santificação satisfeita por causa daquele que pagou o preço da graça para que a gente tenha vida eterna, vá para a glória. Enquanto a gente não vai, enquanto a gente está aqui, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou também por nós. Né? Este viver, motivado e constrangido pelo amor de Cristo, nos leva a termos uma visão diferente, até mesmo em relação aos próprios irmãos que Deus nos deu. Essas são atitudes das novas criaturas que estão em Cristo e, portanto, desfrutam de seus ensinamentos, desfrutam da sua perseverança, fazendo tudo se tornar novo, abrindo as portas para uma nova caminhada em santificação satisfeita, gratidão e também adoração. E olha o texto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já eram, e eis que agora se fizeram novas. Participação, Mariana. Dona Marlene colocou: Dona Marlene. Pastor, sei que Deus responde nossas orações, não porque merecemos, mas pela misericórdia do próprio Deus e de Jesus. Dona Marlene, Deus abençoe minha irmã. Dona Marlene e Dona Licéria, né, duas mulheres que dão um bom testemunho, né, da presença de Cristo em suas vidas, né? Duas mulheres evangelistas, duas senhoras de Deus aí no contexto, né, da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Um abração para vocês, tá? Muito obrigado, Dona Marlene. Deus responde às nossas orações, não porque merecemos, né, mas porque Ele gosta de falar conosco, né? Ele ama esse contato conosco, né? A reconciliação. Ora, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação.
A saber é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou agora também a palavra da reconciliação. O que Jesus fez, com seu evangelho, com a graça poderosa, ele deu de presente para nós também, irmãos, reconciliados, reconciliando. Então, esse termo é interessante, Ministério da Reconciliação, capítulo 4 ao 7, mostra que nós somos vasos de barro, com um tesouro gigante, levando esse conhecimento primeiro para nós, realizado em nós, realiza em nós essa verdade, realiza em nós essa convicção e depois através de nós. Então a gente está levando ao mundo a convicção de que o Senhor Jesus já pagou o preço. Não foi um precinho, não. Ele pagou o preço vencendo, Deus Todo-Poderoso venceu na cruz do Calvário. Deus que escreveu a história venceu na cruz do Calvário. Deus condescendeu e venceu. E desceu como filho para transformar os bastardos em filhos, para que a carnalidade seja substituída pela espiritualidade. Isso é o ministério da reconciliação. Jesus venceu. Jesus, o Todo-Poderoso, ele venceu na cruz do Calvário. Jesus nos reconciliou e agora nos envia como representantes, delegados, embaixadores, para proclamarmos essa reconciliação. Fomos salvos, consolados, para levar a palavra de salvação e de consolo da nova aliança. Isso é um grande privilégio, anunciar a nova aliança, a reconciliação através de Jesus. O assunto principal é o Senhor, a sua graça. Dessa forma, não há espaço para falar de gente, para falar de nós mesmos, para trazer confusão para a mentalidade, para o povo. Os coríntios são chamados a entender a reconciliação, pois a vida espiritual tão confusa que eles viviam, a verdade da salvação já estava corrompida. Era necessário lembrar-lhes os princípios fundamentais do chamado à salvação e, ao mesmo tempo, esclarecer o trabalho de Paulo em anunciar somente a verdade do Evangelho, que Paulo fez. Jesus sem pecado, se fez pecado para receber em si mesmo a punição, satisfez a lei, cumprindo a justiça de Deus, e através dele agora nós somos justificados. Essa é a mensagem da igreja. Jesus venceu, ele venceu na cruz do Calvário, cumpriu a justiça, justificou, e agora nós estamos justificados. Justificação é o ato jurídico de declarar inocente o culpado. Mesmo ele trazendo tanta culpa, mesmo ele não tendo nada que prestasse para ser justificado, Jesus pagou o preço. Então a gente não pode esquecer de que os pecados já foram perdoados. Então você não precisa ficar, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Você tem que tomar posse do perdão. Você, Senhor, eu tomo posse do teu perdão ali na cruz do Calvário. Eu entendo, Pai, que o Senhor pagou o preço, tirou todas as minhas culpas. Eu tomo posse de toda a realização espiritual em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para viver agora feliz, pleno, alegre, satisfeito no Senhor, proclamando as suas virtudes e sendo ministro da reconciliação. Essas informações eram importantes para os coríntios, para que o recebimento da graça não fosse em vão. E aí Paulo vai dizer, nós na qualidade, capítulo 6, versículo 1, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Como é que a gente faz para receber a graça de Deus em vão? Não se conscientizando dela. Paulo está ensinando que uma falta de diligência, de um desenvolvimento da fé, leva ao desprezo pelo que Cristo faz, pelo que Cristo fez. E a gente precisa lembrar a reconciliação, lembrar a obra completa de Jesus e constranger-se com seu amor, se sentir constrangido, para que as atitudes de fé então sejam agora renovadas. Os falsos mestres, os deuses desses séculos, com seus ensinamentos confusos, favorecem esse desprezo à graça do Senhor. Contudo, os cristãos verdadeiros não podem ser levados por essas malditas palavras enganadoras. Precisam estar firmes. Por isso que a pergunta é, você já leu a sua Bíblia hoje? Você está tendo vida devocional diária? Você tem um programa de leitura de Bíblia? Irmãos, o pecado, a ignorância é algo extremamente interessante. Se você não toma o seu remedinho, o pecado, a ignorância vai dominar você. Assim como dominou a igreja tão poderosa de Corinto, assim como dominou a igreja tão forte da Galácia, ao ponto de Paulo dizer, eu estou assustado, estou admirado, como que vocês deixaram passar tão rápido o conhecimento do Evangelho e começaram a viver agora outro Evangelho. Uma igreja que tinha tanto amor por Paulo, que arrancaria os olhos deles para dar de presente os olhos para Paulo, agora uma igreja que estava passando do verdadeiro Evangelho para outro Evangelho. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como é que a gente faz isso com Cristo? É só não ler.
É só não ler, meu irmão, é só não tomar um remedinho. Aí o pecado envolve, o velho homem envolve, né? A ignorância envolve, e de repente você está nas mesmas angústias, nos mesmos estresses e nos mesmos desesperos que você vê fora do mundo. Fulano é estressado, é angustiado, é pavio curto, mas aí de repente você começa a se transformar em angustiado, estressado, pavio curto. Por quê? Porque você não está tomando remedinho, não está tomando vitamina B. Bíblia. Tem que tomar vitamina B, meu irmão, todo dia. Tá bom? Em porções generosas de 5 capítulos, de 4 capítulos, de 3 capítulos e menos que 3 eu não recomendo. Porque deixa fraquinho, né? Não consegue dominar o coração. A gente vê muita coisa durante o dia, né? E a gente lê só 2 capítulos da Bíblia, é só um capítulozinho da Bíblia, parece que a gente não está levando isso muito a sério, né? Nossa vida de intimidade com Jesus, né? A gente é herdeiro de um pai milionário, mas a gente nem examina o que é nosso. A gente nem examina o amor que ele dá, a alegria que ele dá, a paz, o ânimo que ele deixou de presente para a gente. A gente nem examina, daí a gente vai vivendo uma vida medíocre, né? Uma vida angustiada, desesperada, estressada, do mesmo jeito que a gente observa aí no povo estressado e angustiado. Daí a gente diz, nossa, como fulano é angustiado e estressado, você também é? Romanos capítulo 1 mostra o povo fora da igreja. Aí Romanos mostra o povo desesperado fora da igreja. Romanos capítulo 2, o povo de dentro da igreja vivendo igualzinho o pessoal fora da igreja. A gente não está na igreja para viver como se estivéssemos fora da igreja. A gente está dentro da igreja para viver a consciência da graça, né? E por ter consciência da graça de Deus, adorar o Cordeiro maravilhoso, e fora da igreja continuar adorando e proclamando o Cordeiro maravilhoso, né? Essa é a consciência para nós, né? E tem tanta gente ensinando porcaria, tem tanta música que é lixo, tem tanta mensagem na internet que é lixo, tem tanta música largada aí que é lixo, e a gente está aí cantando, né? Cantando, né? Fala assim, nossa, como que fulano prega bem? Prega nada, meu irmão. Que ensino ridículo, que tira a gente da consciência, da graça de Deus. Que música ridícula, que não trata Jesus como Senhor, que não trata Jesus como Todo-Poderoso. Quanta coisa ruim no mercado, né? Quando o cristão não é maduro, ele acaba aceitando, colocando tudo na despensa dele e usando isso não para ser pleno e feliz do Senhor, mas angustiado, desesperado e estressado. Paulo cita um texto de Isaías 49, né? Te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, né? Capítulo 6, versículo 2. Ele ressalta a graça de Deus, a oportunidade da gente melhorar sempre. A pregação de Paulo consistia somente nessa verdade, para que não houvesse motivo de escândalo e o evangelho fosse então desacreditado, né? O comportamento de Paulo diante dos coríntios demonstra que a sua prioridade era vê-los firmados em Jesus. As falsas prioridades deste mundo muitas vezes tentam ofuscar a nossa adoração ao Senhor e, consequentemente, nosso ministério. Para os coríntios, Paulo fala de uma lista de situações vividas por ele, onde a centralidade da vida cristã não foi negligenciada. Olha aí, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, consciente de Deus, tá? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, né? Mariana? Não tem participação? Eu pensei que tivesse participação. Ah, tá. Então vamos lá, vamos caminhar. Irmãos, a gente vive diferenciado, né? A gente é visualizado como diferenciado, né? A gente vê, tem a capítulo 6, ele fala dessa diferença, né, da gente como sal da terra e luz do mundo, né? E a gente está sendo observado. Mas a gente está enriquecendo pessoas com as nossas lutas, né? Pobres, mas enriquecendo a muitos, né? A gente é rico por dentro, a gente tem tesouro por dentro. Nós somos vasos de barro ricos por dentro. Então a gente pode enriquecer pessoas, porque a gente tem tudo. O que a gente tem? Jesus. O que ele é? Tudo.
Esse é o caminho, né? Paulo, como embaixador de Cristo, queria ver nos coríntios esse mesmo desprendimento, esse mesmo amor. A vida cristã, ela precisa se desenvolver, precisa amadurecer à medida que ela passa por várias situações. E olha o monte de situação que a gente viu Paulo passando ali, né? Como desconhecido, né? Como se estivesse morrendo, como castigados, mas sempre alegre, né? Enriquecendo as pessoas. Quanto mais madura, mais frutos serão produzidos, mais o amor será demonstrado. Paulo amou os coríntios ao anunciar a salvação e ao ajudá-los no crescimento através de muitas exortações. Era necessário aos coríntios deixarem de lado suas atitudes egoístas e orgulhosas e se dilatarem no amor, né? E dilatar no amor, fazer parte de tudo isso, né? Olha o que Paulo diz: para vós outros, ó coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, né? Somos de vocês, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Por que vocês não se dilatam também? Gente, desenvolve isso para vocês também, dilatai-vos também. Né? Paulo está pedindo para eles, né? E é bonita essa palavra, né? Essa dilatação deveria produzir purificação, critérios mais firmes para os relacionamentos, visão mais profunda da santificação. Enquanto estamos presos naquilo que achamos ser certo e que satisfaz somente a nossa vaidade, não aperfeiçoamos a nossa santidade no temor de Deus. E esse precisa ser nosso objetivo como cristãos, pois já recebemos as promessas, somos filhos. E o Senhor é nosso Pai, serei vosso Pai. Capítulo 6, versículo 18. Vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a nossa relação com Deus, para que a nossa relação com as pessoas seja em termos de consciência da paternidade maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. No capítulo 6, Paulo faz uma lista de coisas que deveriam ser observadas na caminhada cristã, para que o amor unicamente ao Senhor fosse evidenciado. Olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? E Paulo não está falando isso somente das pessoas fora da igreja. Paulo está falando isso das pessoas dentro da igreja, né? Que tristeza, né? Você entender que você pode estar em julgo desigual com gente que não crê no que você crê dentro da igreja, ou pessoas que se afirmam cristãs, mas que não creem no Jesus triunfante que você crê. As pessoas que se dizem cristã, mas que não exalam um bom perfume que a gente deve exalar. Então, não se coloque em julgo desigual, né? Se você estiver com pessoas assim, é para influenciar e não ser influenciado, né? Que união tem o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários de Deus, do Deus vivente, né? Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Essa ideia, essa santificação de relação, ela tem como propósito também a proclamação do ministério da reconciliação. Você, olha, eu não creio no que você crê, mas eu quero te explicar no que eu creio. Entendeu, irmãos? Isso é importante. Às vezes você está convivendo com pessoas que dizem um monte de coisa, que afirmam tantas coisas místicas, tantas coisas alienadas, tantos legalismos, tantos liberalismos, né? E estão falando de Jesus o tempo todo. Místicas, mas alienadas, vou usar um termo mais conhecido no nosso contexto, pessoas que criticam a soberania de Deus, os arminianos, né? E pessoas legalistas, liberais, né? Que precisam ser conscientizados da verdade. Então nós, como santuários do Deus vivente, a gente precisa então influenciar, e se não for possível influenciar, retirar-se como estratégia para alimentar a nossa consciência e então mostrar para eles a verdade, o caminho e a vida. E fechando, irmãos, capítulo 7, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento que nos salva, né? A tristeza segundo Deus. Agora, presta atenção, a tristeza segundo o mundo produz morte. A gente está no mundo, irmãos, a gente está no mundo, né? Com duas convicções, a convicção da graça e a convicção da glória. Então, por essa convicção, arrependidos para a salvação, né, a gente leva essa realidade para aqueles que ainda não conhecem, né? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação.
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte, né? Vamos entender isso melhor daqui a pouquinho. Recomendações para o exercício do amor fraternal. Paulo ensina que ele deveria ser acolhido no coração deles, porque seu único objetivo era ensinar a verdade, mesmo em meio a tanta tribulação. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, né? Paulo vivia de lutas, pregava, ensinava, não era trabalho fácil, mas o Senhor consolava o coração de Paulo, né? O Senhor tinha como consolar o coração de Paulo com coisas que eram importantes para Paulo. Tito ter chegado com boas notícias dos Coríntios foi um consolo maravilhoso para Paulo, mas o que ele queria mesmo era ver o povo também se santificando. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Né? Saber que tem uma igreja toda, né, que não gosta mais dos seus ensinamentos, trazia tristeza para o coração de Paulo. Mas quando Tito chega e Tito informa para Paulo que ainda tinha gente que gostava dele, que tinha gente que tinha zelo por ele, né, aumentou o regozijo dele. Tito informou que tinha gente levando a sério ainda a santificação ali na igreja de Corinto. Então isso trouxe alegria para o coração de Paulo, né? Outra carta enviada por Paulo, entre a primeira e a segunda, foi bem impactante. Agora ele queria ver o resultado, os cristãos arrependidos e se dobrando diante de Jesus em santidade, né? Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento, pois fostes contristado segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Né? Então, o impacto da palavra de Paulo aqui para eles, né, trouxe a convicção de arrependimento. Né? Olha, que bom, né? Que bom que agora vocês foram impactados, foram sacudidos pela palavra, se arrependeram e agora, na consciência do consolo, do perdão da nova aliança, se entendem dentro do ministério da reconciliação, entendem que são vasos de barro e que transportam, né, conduzem, levam para as pessoas um grande tesouro. Né? É isso que Paulo está dizendo. Olha que bom, né? Tito, Paulo, tem gente que entendeu a mensagem, tem gente que está com saudade de você, tem gente que reavivou o coração, tinha gente que estava sendo conduzido pelos deuses desse século, sim, né? Mas agora, Paulo, tem gente que entendeu a mensagem, e Paulo fica muito feliz. Os santos de Corinto estavam crescendo em afeto ao apóstolo, trazendo alegria ao seu coração. A chegada de Tito e a explicação da carta dura e o carinho por Paulo é o assunto do capítulo 7. Paulo sentiu-se confortado ao saber que a sua correção e exortação estavam tendo um efeito positivo na vida dos coríntios. Esse era o objetivo dele. Paulo não vivia de bajulações aos cristãos para que eles ficassem bem na igreja. O objetivo dele era o crescimento espiritual dos coríntios. E ele fazia isso com verdade, amor, com muito carinho. Depois de tantas exortações, carinho e firmeza, depois de tantas exortações e a presença de Tito, o povo estava agora melhorando. Aleluia! Alegro-me porque em tudo posso agora confiar em vocês. Né? Então, esse é o projeto, esse é o propósito, né? Que a palavra não seja para matar, mas a palavra dura seja para avivar, para reavivar. A palavra dura, a palavra pregada, ensinada, seja um sacode espiritual, para que consolados, então, pela graça de Deus, entendendo o perdão dos pecados, o desafio de uma vida renovada, transformadora, como ministros da nova aliança, como ministros da reconciliação, como tesouro, carregando um tesouro maravilhoso, Cristo Jesus, a vitória de Cristo Jesus, possamos então viver triunfantes em Cristo Jesus, né? Carregando o tesouro, né? Perdoados e vivendo uma nova vida. Mas a nova vida a gente vai estudar na semana que vem, tá bom? Bom, vamos fechar? A aplicação. Maturidade, irmãos, é um processo lindo e santo, cheio de adversários da verdade. Mas vencidas as etapas, virão novas etapas. E também virão novas etapas. Novas etapas estão chegando. Novas etapas vão chegar.
Nos apeguemos no eterno, sua graça tetelestai, mais que vencedora, né? Está consumado, o preço já foi pago por nós, reconciliados, reconciliando, vasos de barro com o tesouro de Jesus, nosso vencedor poderoso, Salvador e Senhor. Que venham então as próximas fases, aleluia, né? Virão fases, irmãos, estamos vivendo fases, igual no joguinho de videogame, passou uma fase, vem uma nova, venceu essa, vem uma nova, né? É bem difícil zerar esse jogo aqui, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhando em cima dessas fases que virão. Deus nos abençoe profundamente. Vamos orar e louvar o nome de Jesus. Paizinho, nos ajude a passar por tudo isso, Pai, como ministros da reconciliação, como vasos de barro te carregando, te entendendo, te compreendendo, te vivendo, Pai, em triunfo, Senhor. Podemos, ó Pai, levar essa verdade onde quer que estejamos, Pai, exalando o bom perfume maravilhoso, a essência da graça, o poderoso perfume de Cristo Jesus. Nos faz sal da terra, nos faz luz do mundo, nos faz, ó Pai, atuantes, ó Deus, primeiro numa vida devocional e depois, ó Pai, de ter realizado a graça em nós. Realiza a graça através de nós. Realiza, Deus, a evangelização, o ministério da reconciliação através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A gente tem, hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical, né? Então nós vamos ter uma comemoração, né? Acompanha conosco aí. Irmãos, me pediram para fazer um vídeo sobre a importância da escola dominical na minha vida. A escola dominical na minha vida, ela é importante, ela sempre foi importante, porque desde criança eu vou à escola e aprendi muito desde criança com os meus professores lá atrás, né, quando eu era criança, eles me ensinando as histórias bíblicas, os personagens bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e agora, adulto, a gente pode tirar dúvidas que às vezes a gente tem, que no culto, às vezes, a gente não consegue tirar essa dúvida. Já na escola dominical, a gente tem essa liberdade e está perguntando, tirando dúvidas que a gente às vezes tem. E já estou aqui, eu vou agradecer muito ao meu pai e à minha mãe, que sempre quando, às vezes eu não queria ir, porque queria ver algum programa, alguma coisa, jogar uma bola, alguma coisa assim, eles sempre estavam me pondo para frente e tinha que ir, se não fosse, apanhava. Vou deixar aqui com os irmãos uma leitura bíblica, está em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Amém, irmãos. Uma das principais maneiras, né, a gente aprender de Jesus é através da Bíblia Sagrada. E Mateus, o capítulo 11, o versículo 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Uma parte do versículo. E nós aprendemos de Jesus através da Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o nosso grande mestre, né? Ele nos ensina e com isso, para nós estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos cada vez mais dele, a escola dominical, ela faz parte da vida do cristão.
Assim como outras pessoas, elas estudam para ser um advogado, ter outras profissões, nós que somos cristãos, queremos aprender mais do nosso mestre, nós estudamos na escola dominical, porque é a forma que nós temos, né, de aprender e de ensinarmos também aos nossos filhos a aprender desse Jesus. E também a escola dominical ela é um campo de treinamento, né? E nós somos uma grande família, onde a gente também estabelece relacionamentos, a gente às vezes tem até uma amizade mais aprofundada na escola dominical, porque a gente pode ouvir a história de cada um, ajudar um ao outro. O relacionamento é uma coisa às vezes mais aberta quando nós pertencemos à escola dominical. E é como família mesmo, né? E é um local onde toda a família se alimenta, desde criança, né, até a gente estar mais velhinhos. E é uma oportunidade que a gente tem da palavra do Senhor, que é para toda a vida, onde nós aprendemos sempre do nosso mestre. E 2 Timóteo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina tudo, né? A nossa vida, a gente pode estar ensinando a cada pessoa, né, a correção, a educação dos nossos filhos de uma forma muito melhor. E aprendendo dessa palavra na escola dominical e as nossas crianças também, é muito importante desde a infância, né, saber as sagradas letras deste livro, que é tão importante em nossa vida, para que nós possamos conhecer, né, o nosso grande mestre, que é Jesus. Graça e paz. Hoje se comemora o Dia da Escola Dominical. Estou aqui para falar um pouco da importância da escola dominical para a nossa família. Ela é importante porque ela traz crescimento para nossas vidas. Nós crescemos no conhecimento da Palavra de Deus. Como é bom crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nós crescemos na nossa missão como cristão e até mesmo como cidadão. Nós crescemos na nossa fé e aprendemos como viver na prática os ensinamentos da Palavra de Deus. Gostaria de deixar, nesse dia da Escola Dominical, um versículo da Bíblia que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Eu quero agradecer, Raquel, por essa oportunidade de eu estar falando da importância da escola dominical para mim, né? Então, a importância é muito grande, porque na escola dominical a gente passa a conhecer mais de Deus, né? Lá em João 8:32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e é dentro da escola dominical que nós aprendemos tudo isso, então nós começamos a nos libertar de nós mesmos. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Eu agradeço, graça e paz a todas as irmãs. Amém. A importância da escola dominical na minha vida é que lá onde a gente adquire o aprendizado, o conhecimento da palavra de Deus, e isso é que vai nos fortalecer a cada dia, que vai nos dar intimidade com o Senhor, para que nós possamos passar pelos treinamentos e a cada dia se fortalecer mais e ter mais intimidade com o Senhor. Vou deixar um texto aqui com os irmãos, que está lá em Josué 1, versículo 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então que a gente venha realmente reconhecer o valor da escola dominical e ter a alegria, né, de estar sempre presente. A escola bíblica dominical, ela é importante porque lá a gente aprende mais de Jesus e da sua palavra. E o objetivo da escola dominical é que seus alunos sejam cumpridores e não somente ouvintes dessa palavra. Eu gostaria de deixar um texto para os irmãos que se encontra lá em 2 de Pedro 3,18. Diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então que possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Hoje é dia da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer aos professores, agradecer aos nossos superintendentes, né, que todos têm feito com bastante carinho, né, esse trabalho maravilhoso de ensino. Né? Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, diz os Romanos. Né? Então, é um privilégio ensinar a igreja, um privilégio ensinar na igreja os mistérios da graça de Deus. Então, parabéns aos professores, né? Dia abençoado, parabéns à nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como objetivo, né, ensinar e pregar a palavra escrita de Jesus. Né? Deus abençoe muito. Deus abençoe e até logo.